Olá, caros alunos, tudo bem? Na videoaula de hoje, então, iremos tratar a avaliação educacional e qualidade da educação. Temos, para tanto, dois grandes objetivos. O primeiro, reconhecer os princípios técnicos científicos, sociais e políticos da avaliação da aprendizagem na educação digital, para a educação digital. E também compreender a relação entre a avaliação e a qualidade educacional na educação digital. Para começarmos, eu trago aqui para vocês alguns conceitos que nós encontramos aí na literatura específica dos estudiosos e pesquisadores sobre avaliação educacional. Vejamos aqui um primeiro autor, o Scriven, que vai dizer que a avaliação tem como uma finalidade principal a produção de informação e determinação de valor. Outros autores vão dizer que a avaliação trabalha em função da obtenção de informações úteis para tomadas de decisões. Há também aqueles que pensam na retroalimentação, ou seja, numa retroalimentação de informações produzidas pela avaliação que possibilitem continuadamente realizar correções e acertos necessários a um processo em curso. Então, a avaliação, nesse caso, teria como funcionalidade produzir informações que retroalimentassem mudanças necessárias para a melhoria de um processo. Obviamente que dentro da educação, esse processo é o aprendizado do nosso aluno. Pois bem, uma outra concepção pensada na avaliação é justamente a emissão de juízo de valor em vista dos resultados de um programa e em função do cumprimento de metas ou objetivos. Por fim, trago aqui mais uma concepção que confere a avaliação como uma ação. Avaliar é atribuir valor, comparar ou medir algo. Como podemos ver, todas essas concepções estão pautadas na ideia de que a avaliação produz informações, é uma espécie de juízo de valor que está em função da correção ou das melhorias de certos processos associados ao aprendizado. Pois bem, mas não é só na educação que nós temos aí uma cultura de avaliar, Se nós formos parar um pouco para pensar a nossa realidade transformada pela tecnologia, nosso mundo de trabalho, pensar as nossas relações sociais, o tempo todo nós estamos sendo o quê? Convidados a engajar num processo de avaliação dos serviços, das redes sociais que participamos, enfim, de toda uma série aí de realidade que hoje nós convivemos diariamente. E tem algumas características, Então, a avaliação que nós fazemos no cotidiano tem algumas características, como, por exemplo, elas ocorrem em diferentes meios, Elas nos convidam a um engajamento, nos convidam para dar um atributo, para fazer um juízo de valor, para criticar ou para apoiar. Portanto, é uma avaliação que também ela pode ser pensada de forma colaborativa e formativa, quando a gente transfere informações que colaboram com a melhoria daquele processo ou que nós compartilhamos informações com outras pessoas que também auxiliam no aprendizado de um problema, ou no aprendizado de alguma informação que as pessoas desconhecem nas trocas que nós temos aí nas redes. Também podemos pensar que essa avaliação ela se dá de forma contínua. O tempo todo que nós estamos nas redes sociais, nós estamos avaliando, não é mesmo? Um outro ponto importante é que essa avaliação também ela requer de nós mesmos uma autoavaliação.
tempo todo nós estamos ali participando e também nos fazendo uma avaliação daquilo que nós vamos postar, ou mesmo daquilo que nós vamos escrever, da responsabilidade que nós temos com as informações que nós estamos ali, então, divulgando para a outra pessoa. Pois bem, e para isso nós também precisamos o quê? Pensar em critérios, né? Os critérios que nós utilizamos quando nós avaliamos. De uma forma geral, embora haja uma diferença muito grande, né, a prática da avaliação ela é uma prática humana. Né? Portanto, o que nós vamos agora pensar é como a avaliação educacional para a aprendizagem do nosso aluno pode colaborar, né, para a melhoria dessa aprendizagem e como nós podemos pensar a avaliação para o ambiente digital, ou seja, para a educação digital. Antes disso, nós podemos passar aqui por um ponto específico, que é a avaliação pautada na nossa lei complementar da educação, que é a LDB. No artigo 9º da LDB, vejamos lá, vai dizer que caberá à União, né, assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e na educação superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Pois bem, está aí, né? A avaliação, mais uma vez, ela podendo produzir conhecimentos para subsidiar, né, a definição aí de prioridades e também garantir a melhoria do ensino. E, no artigo 24, vai se definir, né, como é que deve ocorrer essa verificação do rendimento escolar. Vejamos aqui. A avaliação deve ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. O que a nossa LDB está indicando aqui, que a avaliação, né, da aprendizagem ela deve ser formativa e não simplesmente uma avaliação punitiva, somatória, simplesmente para classificar e selecionar os nossos alunos. Para entendermos melhor esses conceitos, vejamos aqui, então, os principais tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica, a somativa e essa que está pautada, basicamente, a nossa LDB, que é a avaliação formativa. A avaliação diagnóstica, né, como a própria expressão induz, é aquela que nós buscamos realizar quando queremos conhecer, então, a realidade, o conteúdo, a realidade cognitiva de um aluno. Né? É como se fosse uma espécie de radiografia do conhecimento desse aluno. É por isso que se fala que uma avaliação diagnóstica, ela busca conhecer, explorar ou identificar algumas características do aluno, com vistas a escolher uma sequência de formação que mais se adeque às suas características de aprendizagem. Pois bem, diferentemente é a avaliação somativa. Né? Enquanto a avaliação diagnóstica nós podemos realizar no início do ano, durante o ano, ou quando um aluno vai se transferir de uma escola para outra, ou quando um professor precisa pensar, estabelecer uma didática específica para um aluno, como, por exemplo, um aluno que possua dificuldades ou possua deficiências específicas, né? Nós podemos, então, usar aí a avaliação diagnóstica. A somativa não, é justamente aquela que se busca fazer o quê? Fazer um balanço geral do quanto uma criança, um aluno aprendeu ao longo de um processo ou em diversas etapas de ensino. Por isso que a avaliação somativa é o tipo de avaliação que se propõe fazer um balanço, a soma, depois de uma ou várias sequências, ou de uma maneira mais geral, depois de um ciclo de formação. Muitas vezes, é por meio da avaliação somativa que os alunos são classificados uns em relação aos outros e os resultados são comunicados à administração e aos encarregados da educação. Veja, são momentos, então, que o aluno faz a avaliação
chamada lá avaliação final, né, para ver se vai passar, se vai conseguir a nota final para passar de ano. Bem, a LDB disse justamente que os processos, né, a avaliação contínua e processual deve se sobrepor, né, às avaliações finais e meramente quantitativas, porque nós estamos pensando justamente no processo formativo, e para isso nós devemos utilizar e compreender melhor a avaliação formativa. Essa expressão, né, avaliação formativa, foi proposta por Scrivin em 1967, que é um pesquisador que estudava a avaliação e a sua relação, né, com os currículos. Portanto, ele queria saber justamente em que medida os objetivos curriculares eram atingidos, e para isso ele buscava a avaliação, e ele entendia que a avaliação ela tinha como finalidade produzir uma informação que melhor posicionasse o professor na forma de aprender desse aluno e na melhor forma pedagógica que ele pudesse alcançar, portanto, os conteúdos e objetivos curriculares. É por isso que a avaliação formativa ela tem uma finalidade diferente, né? Ela é pedagógica. A sua característica essencial é a de ser integrada na ação de formação, de ser incorporada no próprio ato do ensino. Tem por objetivo contribuir para melhorar a aprendizagem em curso, informando ao professor as melhores condições de aprendizagem do aluno. Portanto, para o professor serve como uma informação necessária para melhorar a sua prática e fazer escolhas de percurso para melhor ensinar ao seu aluno. Já para o aluno, também tem como um objetivo ensinar, mostrar para ele o seu próprio percurso de aprendizagem, né? Como é que ele aprende, os seus êxitos e também as suas dificuldades, por onde ele deve, então, iniciar um trabalho específico para superar e conseguir alcançar o conhecimento, né, e as habilidades exigidas, então, no currículo da sua escola, exigidas no currículo da sua unidade escolar. Muito bem. Vamos avançar um pouquinho, porque agora nós vamos falar aqui de como avaliar, né, nessa perspectiva da avaliação formativa. Bem, se ela é contínua, nós devemos avaliar diariamente. O desafio, vamos dizer assim, da avaliação formativa é pensarmos que o tempo todo nós temos a oportunidade de conhecermos como os nossos alunos aprendem, quais são as dificuldades para propor justamente formas mais adequadas, pedagógicas, para a superação das dificuldades. Então, temos várias possibilidades técnicas, como rever o caderno do aluno, né, passar as atividades, verificar, então, essas atividades, o famoso dever de casa, conversar, questionar o aluno, observar o seu desempenho nas atividades, em classe e assim por diante. Também podemos aí avaliar ocasionalmente, né? Podemos aplicar aí um questionário, podemos aplicar algumas atividades, até mesmo provas, justamente para conhecer, para saber, então, o quanto de conhecimento o aluno já adquiriu em relação àquela matéria ou aquele curso que ele está realizando. E, por fim, né, uma frequência mais periódica, né? Periodicamente, nós temos aí as avaliações, né, as provas finais relacionadas a uma unidade curricular ou a projetos, ou mesmo quando nós fazemos aí seminários para que os alunos possam vir a dar a prova daquilo que eles estão discutindo, que eles estão estudando, para os demais colegas, né? E, portanto, no final do bimestre ou no final de um semestre, que seria o período, né, distribuído aí durante um curso, e que nós também queremos verificar aí como o aprendizado vem ocorrendo. Pois bem, e agora, se nós formos parar e pensar o que esses conceitos nos ajudam a pensar a avaliação da aprendizagem para a educação digital. Eu vou fazer aqui uma rápida leitura, né, de dois pesquisadores que vêm desenvolvendo esses estudos. Trata-se, né, de uma avaliação realizada
de modo contínuo para orientar o processo de aprendizagem. Portanto, trata-se da avaliação formativa. Essa avaliação mobiliza diferentes instrumentos de avaliação. É realizada não apenas pelo professor, mas também pelos colegas da turma, a avaliação colaborativa, e pelo próprio aluno, a autoavaliação. Avaliando não apenas o que foi apreendido em termos de conteúdos, mas também levando em conta outros aspectos importantes para a formação, como o saber fazer, o pensamento crítico criativo, a participação, colaboração, a comunicação entre os colegas, etc. Tudo isso realizado com o apoio das tecnologias digitais em rede, principalmente de um ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Pois bem, gente, então, como podemos observar, a avaliação para a educação digital é uma avaliação que ela ganha uma perspectiva formativa. Em resumo, nós podemos aqui, deixei até frisado em amarelo, essas duas questões, ou melhor, as várias questões que envolvem a avaliação, que são as perguntas centrais. Onde eu posso avaliar? Na educação presencial ou na educação online? Quando eu posso avaliar? Antes, durante e depois da ação. E é aí que nós encontramos as tipologias da avaliação. Antes é a avaliação diagnóstica, durante é a avaliação aí contínua, que eu quero sempre aprimorar a formação, então uma avaliação formativa, e depois da minha ação, depois do meu curso, que então eu faço uma avaliação pontual, uma avaliação formativa. Mas a avaliação também ela envolve o que eu estou avaliando, com qual finalidade. Eu posso buscar conhecer os conhecimentos adquiridos, as competências e as habilidades dos alunos. A avaliação não se restringe aí. Como eu vou avaliar? Os vários meios que eu vou utilizar. Para conhecimentos, o uso já consagrado de provas, testes, questionários, listas de exercícios. As habilidades, que nós temos aí uma forma de avaliar por meio da elaboração de projetos, trabalhos, ou mesmo trabalhos de autoria, que vêm sendo bastante utilizados na educação digital, e também as atitudes, que tem a ver aí com os comportamentos, com a participação dos alunos, a atitude colaborativa, a participação em presença no ambiente virtual de aprendizagem. Bom, mas quem também pode avaliar? Bem, o professor, que realiza, então, a sua avaliação, o aluno, que vai realizar de modo formativo a sua autoavaliação, e também a turma toda, a classe toda, num processo de avaliação colaborativa para a verificação do andamento da aprendizagem, das dificuldades e também das possibilidades diferenciadas de avaliação e da própria forma didática de ensino. Com isso, o professor ele não está abrindo mão da sua autoridade, mas ele está, sim, convidando a autonomia do seu aluno para que ele também faça parte desse processo e que ele possa apreender com a avaliação aquilo que são aspectos importantes que possam favorecer, então, o seu conhecimento. E, por fim, o porquê. E esse é o ponto crucial que nós buscamos, então, superar uma visão que classifica e seleciona e apenas certifica, para garantir, então, uma avaliação formativa que visa conhecer o aprendizado e orientar o aluno para uma melhor aquisição de conhecimento. Meus caros, vejo vocês na próxima aula e agradeço mais uma vez. Um abraço.